Batismo no Espírito e batismo no fogo. Promessa do Pai e juízo de Deus. Este é o título ou o tema da mensagem que neste momento será exposta. O texto utilizado como base para tanto é Lucas, capítulo 3, verso 16. Respondeu Jesus a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diletos e amados irmãos, este tema volta e meia precisa ser tratado entre os cristãos, para que sejam alertados sobre as heresias que surgem desde o final do século XX, mas podendo pensar também em tempos remotos que vieram heresias para a igreja através dos séculos. Por isso julgamos muito necessário fazer uma abordagem bíblica sobre a temática do batismo no Espírito, promessa do Pai, e o batismo no fogo, juízo de Deus. Este denotando o castigo dos ímpios, e aquele implicando o recebimento do Espírito Santo para a regeneração de todo aquele que crê. Quando João nos adverte a provar os Espíritos em sua primeira carta, capítulo 4 e versículo 1, ele quer que saibamos discernir o que vem de Deus daquilo que não procede do Senhor. Como podemos fazer tal distinção? Jesus nos auxilia neste mistério. Ele diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Expressões usadas por ele para repreender fariseus e saduceus que lhe ouviam naquele momento. João 8:47. Assim, ele nos dá a chave do discernimento espiritual para o seu tempo e para todas as épocas. A Bíblia é a pedra de toque a testar o falso e o verdadeiro. Daí o alerta do apóstolo Paulo: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Segundo aos Coríntios 11:4. Neste contexto, vamos analisar os dois tópicos elencados para este estudo: batismo no Espírito, promessa do Pai, e batismo no fogo, juízo de Deus. Para entender bem este batismo, é preciso o definir à luz da Bíblia. Temos este conceito claro nas Sagradas Escrituras. O batismo no Espírito é expressado pelos seguintes verbos: dar, Atos 1, 5, 32, cair, Atos 8, 15 e 16, descer, Atos 10, 44, morar, Efésios 2, 22, repousar, 1 Pedro 4, 14, habitar, que recebe maior ênfase, Romanos 8, 11, e muito mais ênfase ainda o vocábulo receber, João 7, 39. Daí percebermos que o batismo no Espírito é o mesmo que Deus dar o Espírito a alguém receber este Espírito repousar sobre a sua vida, habitar o seu coração, fazendo o papel de outro consolador, substituindo vicariamente ao Senhor Jesus Cristo, mas sendo o mesmo que receber ao Senhor Jesus. Vejamos então o que a Bíblia diz sobre este assunto. Primeiro, o batismo no ou com o Espírito só pode ter a sintaxe gramatical de regência
a partir da combinação da preposição em mais o artigo o, que dá igual a nu. E a preposição com em outra situação. Dito isto, podemos deixar claro a todos que nos ouvem que batismo só pode ser no Espírito ou com o Espírito. Porque esse batismo ele é executado por Cristo e o Espírito Santo é um instrumento para tal. Por isso ele não pode ser batismo pelo Espírito ou do Espírito, porque o autor do batismo não é o Espírito. O autor é Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 33, nós podemos encontrar as palavras descer, repousar e batizar com uma relação de igualdade maravilhosa. E aí podemos identificar a preposição com aplicada ao batismo. Diz assim o profeta João Batista sobre Jesus Cristo: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, quem diz isto é o Pai, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Registra aí o apóstolo João esta fala do profeta precursor. Não há em nenhum lugar do Novo Testamento, meus amados, o uso das preposições pelo ou do, pois não é o Espírito quem batiza, mas sim Cristo. O batismo é dele, e é ele quem batiza no ou com o Espírito Santo. Em segundo lugar, o batismo no Espírito é definido por João, o evangelista, com o termo receber. Em João 7, versos 37 e 38, nós lemos: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se ficasse até aqui, ficaria muito difícil entender essas palavras de Jesus. Mas o apóstolo do amor a explicou com tanto carinho e nos deu entendimento aí a partir da sua fala sobre o que Jesus estava querendo dizer. E na hora que ele faz essa explicação, ele relaciona o batismo no Espírito com o receber o Espírito. E aí, como é no ministério de Cristo, o Espírito Santo ainda não vem em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. O apóstolo João está aqui fazendo referência ao Pentecoste. Por isso nós podemos ler: isto disse ele, Jesus, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7,39. Os discípulos não tinham ainda recebido o Espírito, pois a obra da redenção, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus à destra de Deus ainda não estava completa. Notem que nós usamos muito aqui a palavra ainda. Isto tem uma força muito grande para entendermos que o Espírito Santo foi resguardado de ser dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Em terceiro lugar, o próprio Cristo vê o batismo no Espírito como recebimento do Espírito, porque ali foi João, mas agora é o Cristo, é o próprio Jesus que deixa claro isto. Antes do Pentecostes, ele autoriza aos apóstolos a receberem o batismo no Espírito. Ele já está ressurreto e ele aparece aos discípulos e a sua palavra é assim para eles.
Leiamos o que diz João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nota bem, recebei o Espírito Santo. Esta última ordem está na mesma proporção do eu vos envio. Tais imperativos só se cumprem em Atos 2. Ali os discípulos não receberam o batismo do Espírito Santo. Apenas Jesus dá o autorizo para eles. E eles vão receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, após a glorificação de Cristo. Em quarto lugar, a promessa do Pai, batismo no Espírito e receber o Espírito estão no mesmo patamar. A teologia bíblica, ao abordar a Trindade, fala de Jesus sendo gerado do Pai. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Filho unigênito, então, gerado do Pai, embora não tendo início nem tendo fim. Geração sendo entendida sobre outra perspectiva que não a que conhecemos em relação ao gerar biologicamente. Já o Espírito procede do Pai e do Filho. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Só que os discípulos não pediram. Foi Jesus que orou ao Pai e ele concedeu o Espírito aos seus. João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Foi da oração de Jesus que ele veio. Então, o Espírito de Cristo, ele é procedente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é procedente do Pai e do Filho. Enquanto o Filho, ele é gerado do Pai. Por isto, o Espírito Santo é a promessa do Pai. Daí Jesus falar disto nesta base, quando esteve com os apóstolos após 40 dias, os instruindo acerca do reino de Deus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4, ele falou assim para os apóstolos: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E no capítulo 1 ainda, verso 5, o Senhor Jesus diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, ou seja, 10 dias depois. Então este batismo é igual a receber o Espírito. Daí no verso 8 do capítulo 1, o Senhor Jesus, tratando da recepção do Espírito Santo por parte dos crentes para pregar o Evangelho a toda criatura conforme a sua ordem, o seu ide imperativo, dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Em o Antigo Testamento, vemos o dia do Senhor ser tratado por Joel, aquele dia terrível, aquele dia de trevas, aquele dia de juízo. E ali, em meio a todas estas circunstâncias negativas de juízo, nós temos a promessa profética do Espírito Santo, que Joel liga ao clamar o nome do Senhor para a salvação. Daí ele dizer: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes ao que o Senhor chamar. Joel 2:32. Com este feito, Pedro realça o cumprimento da profecia citada por Jesus em João 7:37-39. Ligada à sua exaltação, consumando a obra e derramando a promessa de Joel em Atos 2:32 e 33. Diz assim os versículos: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que é exaltado pela destra de Deus. Lembre-se, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação. Exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis, o derramamento do Espírito Santo, que no dia do Pentecostes veio em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Tal interpretação abre espaço a judeus da diáspora, a judeus naturais de Jerusalém e todo Israel, que estavam ali na festa, e depois no capítulo 10 de Atos, 40 anos depois, cerca de 10 anos ou 12 anos depois, aos gentios dos confins da terra, aos gentios e abrindo proporção para os confins da terra, trazendo o batismo como promessa do Pai e recebimento do Espírito Santo a todos que o Senhor chamar. Atos 2:37-39. E ouvindo eles, aqueles judeus que estavam ali, a conversão ali será de quase 3.000 almas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor Deus chamar. A obra do Espírito Santo, meus irmãos, pelo menos em 4 partes, retrata uma experiência de conversão. A primeira, o batismo, 1 Coríntios 12:12-13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Vale realçar o momento em que o crente é batizado no Espírito, quando ele forma o corpo de Cristo, isto é, ao aceitar a Jesus como seu Salvador. O batismo nas águas é posterior, nos tornando membros da organização, igreja local ou visível. O batismo no Espírito é imediato e nos faz membros do organismo, a Igreja Universal, a Igreja Invisível. A segunda parte é a unção. E vós tendes a unção dos santos, e sabeis todas as coisas, e a unção que vós recebestes dele, de Cristo, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele, em Cristo, permaneceis. 1 João 2:20-27. Quando nos convertemos, nos tornamos geração eleita, sacerdócio real,
povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A terceira parte é o penhor. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. 2 Coríntios 5, versículo 5. A garantia de que teremos a herança, a garantia de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A quarta parte é o selo. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, neste caso os apóstolos, em quem também vós estáis, a igreja de Éfeso, e pode se estender a todos nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, quer dizer, no momento em que crê, na hora da conversão, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 12 a 14. Então o penhor e o selo estão relacionados à promessa do Espírito, que é o batismo no Espírito. A quinta parte, um pouco à frente, e que pode acontecer até na conversão, mas ela é flexível, é a plenitude. É a plenitude, Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só esta parte se vincula ao enchimento e pode ser posterior à regeneração. E o crente pode deixar-se encher do Espírito e ele pode trabalhar essa perspectiva. Voltando às argumentações, nós chegamos à quinta. O evento em Samaria expressa o batismo no Espírito como recebimento do Espírito. Este fato mostra Pedro e João, judeus, entre samaritanos. Eles não se comunicavam desde 721 a.C., quando o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, foi derrubado pelo Império Assírio. E ali houve a mistura, e Samaria se misturou, enquanto o reino do norte separado, o reino do norte que era Judá, cuja capital era Jerusalém, estava ali separado. E esta rixa e este preconceito racial e essa mistura, ela perdura. E no tempo de Cristo, isso se faz patente entre o seu encontro com a mulher samaritana e a colocação que o apóstolo João fez, registrando no capítulo 4, verso 9, parte C, os judeus não se comunicam ou não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus veio romper esta barreira do preconceito racial. Então, pensando em Atos, capítulo 8, versos 14 a 19, os apóstolos designaram a Pedro e João para ver a obra de Filipe, se era verdadeira, e a partir dali, do testificar a ação de Deus entre os samaritanos, os apóstolos outorgaram o batismo no Espírito àqueles salvos samaritanos. E eles receberam o Espírito. Diz assim a palavra: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Essa ação de Simão, o mágico, que não era crente, nunca foi, através dos tempos
principalmente na Idade Média, ficou conhecida pelos historiadores como simonia, a tentativa de compra dos bens, das coisas espirituais, das coisas de Deus, de forma aí a abranger a desonestidade do mágico Simão. Mas aqui nós vemos a palavra receber aparecer diversas vezes, denotando que recebimento do Espírito e batismo no Espírito era, com certeza, a mesma coisa. Em sexto lugar, o ponto crucial é: se o batismo no Espírito é igual a recebimento do Espírito, isto implica necessariamente a este milagre figurar como parte essencial à salvação e inicial para a vida cristã. Atesta isto as experiências de Cornélio e do apóstolo Pedro, em Atos 10. Pedro, crente na visão divina, lençol de animais alisa em si. Não faças do comum ou imundo ao que Deus purificou. E Cornélio, ciente do anjo de Deus a lhe instruir. Pedro te dirá o que deves fazer. Isso está em Atos 10. Tais visões, tanto de Pedro quanto do centurião Cornélio, implicam o batismo no Espírito Santo pela pregação petrina na casa do centurião. Ali, terminando a mensagem, ou quase terminando a mensagem, Pedro diz as palavras de vida. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. Para Pedro, tal batismo é igual a receber o Espírito. Por isso, justificando aquelas pessoas que estavam com ele, cerca de 6 judeus crentes da circuncisão, e não somente para eles, mas também o propósito de Pedro era apresentar à Assembleia a justificativa, e Pedro já adianta dizendo àquelas pessoas: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Receberam, como nós lá no Pentecostes, receberam o Espírito Santo. E notem o modo como receberam, porque no Pentecostes foram os apóstolos de Cristo e mais 108 pessoas que tiveram de esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Em se tratando do caso de Samaria, era por conta de que eram os apóstolos que tinham o problema do relacionamento, não Filipe, que pregou tranquilamente a eles. Então os apóstolos tinham que, pelas mãos deles, dar o Espírito Santo. O mesmo podemos dizer dos discípulos de João no capítulo 19, que veremos daqui a pouco. Mas em se tratando dos gentios, e nós somos gentios, o método de Deus é um só: a pregação da palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem nele, da justiça porque ele vai para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Nesta dimensão, como aconteceu com Cornélio, a pregação veio e todos ali receberam o Espírito Santo, e depois Pedro batizou. Essa é a norma geral para nós, nos dias que se passam. Desde o início da igreja, os gentios ali, 10 anos depois do Pentecostes, receberam o Espírito Santo do modo como Deus faz até hoje. Em Atos, capítulo 11, isto fica patente, pois tentando justificar o batismo dos gentios à igreja de Jerusalém, Pedro associa o batismo no Espírito à experiência de Cornélio,
e aos seus, ao mesmo tempo em que justifica o batismo para o ato de conversão, como atesta a sua citação do evento do Pentecostes 10 anos atrás. Atos 11, 16 a 17. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, diz Pedro, como também sobre nós ao princípio, ou seja, 10 anos antes. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? E aí é bom notar, Pedro diz que recebeu o batismo no Espírito Santo quando ele creu. Isso não vale só para ele falou no plural, valeu para todos. A conversão plena daquelas pessoas, mesmo seguidores de Cristo, mesmo seus apóstolos, a conversão plena, ela veio com o batismo no Espírito Santo. E é assim que acontece hoje. B. A experiência dos discípulos de João o Batista em Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19, de 1 a 6. O texto aqui mostra que já era comum ao salvo receber ou ser batizado no Espírito quando cria. Por isso a pergunta, a indagação comum de Paulo: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Porque era normal. O problema é que os discípulos de João não eram crentes, pois sequer sabiam da existência do Espírito. E João tocou neste assunto. O fato de falar em línguas e profetizarem não evidencia o batismo no Espírito, pois os dons ali se revelam como sinal para os judeus de que o ensino de Paulo era um ensino completo em relação à mensagem joanina ou de João que os discípulos haviam recebido. Eles precisavam entender isso, por isso o dom de línguas e profecia apareceram. Mas não é evidência do batismo no Espírito, pois a igreja de Corinto, os crentes lá, todos queriam falar línguas, mas nem todos falavam, mas todos eram batizados no Espírito. Só alguns falavam em línguas e todos eram batizados no Espírito. Então o dom de línguas não evidencia o batismo no Espírito, era um sinal para os judeus. O livro de Atos, meus amados irmãos, não é normativo, isto é, ele é histórico, descritivo. Há práticas na igreja primitiva que não se repetem hoje. A igreja não pode basear a sua conduta no livro bíblico, porém histórico. Nossa base doutrinal está nas epístolas. Em Atos capítulo 2, versículo 12, Lucas diz que os discípulos perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, e é o que nós temos que fazer. Mas quero dizer que nós usamos este livro para este estudo a fim de realçar que o batismo no Espírito aos cristãos da igreja primitiva era o mesmo que receber o Espírito. E tal fato ocorre na conversão. Mas podemos ir um pouco mais adiante e prescrutar as cartas, as epístolas, a fim de comprovar a veracidade do que estamos afirmando. Daí o ponto C, o batismo no Espírito, nas epístolas, aparece como sinônimo de receber o Espírito também. Então vamos olhar estes textos das cartas pensando no batismo no Espírito como o mesmo que receber o Espírito Santo. Primeiramente, podemos pensar nas cartas paulinas.
E aí chegamos em Romanos, chegamos à carta à igreja de Roma. E escrevendo aos Romanos, Paulo coloca a palavra habitar, o verbo habitar, e o vocábulo verbo também receber, denotando o batismo no Espírito para todos os crentes da igreja de Roma. Notemos o que diz Romanos 8, 9, 10 e 15. Vós, quer dizer todos os crentes de Roma ali, a quem Paulo dirigiu a carta, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, poderia até pairar uma dúvida aí no coração daqueles crentes. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas não fica aqui. Paulo prossegue. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, portanto é impossível um crente não ser batizado no Espírito Santo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E este Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Saindo da carta aos Romanos, chegamos à carta aos Coríntios. E naquela igreja de Corinto, uma igreja que tinha seus problemas, que Paulo não pôde tratar como igreja espiritual, os crentes ali estavam agindo como crianças em Cristo, faltava a maturidade, havia muitos problemas e até pecado no seio da igreja. Mas Paulo tratou a todos como santos, e ali Paulo usa o termo habitar com o vocábulo dar para ratificar o batismo no Espírito. Seria o mesmo que receber o Espírito, ter o Espírito habitando em sua vida, ou Deus dando o Espírito para você. Isto vai além de 1 Coríntios 12, 13, que já retrata que todos eles são batizados no Espírito. Mas podemos ler com veemência o versículo 16 do capítulo 3 da primeira carta, que diz o apóstolo, mexendo com a questão do conhecimento deles: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque estavam praticando atos errados e eles precisavam ter consciência de que o Espírito de Deus habitava neles, mesmo com a vida carnal que estavam desenvolvendo. Ou pensarmos no capítulo 6, verso 19, quando ele diz quase a mesma coisa, mas aprofunda um pouco mais. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eles precisavam saber disso. E indo um pouco mais além, na segunda carta, capítulo 5 e verso 5, ele diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, falando da ressurreição, falando do corpo edifício do crente no lugar desta casa terrestre. E ele diz que Deus mesmo deu também o penhor do Espírito, preparando os crentes corintianos para o futuro, o porvir, 2 Coríntios 5, 5. Mas podemos ir adiante e chegar às igrejas da galáxia. Várias igrejas. Sobre este grupo de igrejas, fica patente que todos os crentes foram batizados no Espírito no momento da conversão. Isto pode ser notado a partir do uso do termo receber, ante a contestação de Paulo ao falso evangelho legalista que transtornava o evangelho de Cristo. Gálatas 3, de 1 a 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes
o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Há várias igrejas, há milhares de crentes. Um método só: receber o Espírito Santo pela mensagem do Evangelho e não pela pregação da fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Mais um dado: a vida cristã começa com a conversão, e ele está dizendo que começa com o Espírito, começa com receber o Espírito, começa com ser batizado no Espírito. Chegamos à igreja de Éfeso, e para além do selo de capítulo 1, versículo 13, ou do penhor do capítulo 1, versículo 14, após se ter crido no Evangelho de Cristo, cada um de nós é batizado no Espírito. E aí o vocábulo que chega até aqui é morada, linkado ao batismo no Espírito Santo. Efésios capítulo 2, 22. No qual, ou seja, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual, em Cristo, também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Deus morando em nós através do seu Espírito. Cristo morando em nós através do seu Espírito. Deus Pai e Deus Filho, porque o Espírito procede de Deus Pai e Deus Filho. O Espírito habitando em nós é a mesma coisa que o Pai, o Filho e o Espírito habitando em nós, o Deus triuno. O Pai e o Espírito, o Pai e o Filho moram em nós através do Espírito. Por isso Jesus pôde dizer, sem titubear, em João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra e será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Não é que Jesus e o Pai em si moram em nós como pessoas, mas o Espírito Santo mora. E o Espírito Santo morando é a mesma coisa que Jesus habitando e que o Pai habitando. Eles vêm morar em nós através do seu Santo Espírito. Na igreja de Filipos, chegamos a esta epístola, através da qual o Espírito é o vicário ou o substituto de Cristo. Pois à luz da Bíblia, quem habita em nós é o Espírito dele. Como vimos em Romanos, a sua habitação se dá pelo batismo, pelo selo, pelo penhor e pela unção. Daí lermos em Filipenses capítulo 1, verso 20 a 22. Segundo a minha intensa expectação e esperança, diz Paulo, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Associado a Filipenses, temos Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim, é o Espírito de Deus vivendo em nós. Na igreja de Colossos, o batismo no Espírito é mistério da graça. O mistério que esteve oculto desde os tempos e de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós, batismo no Espírito Santo, esperança da glória. Colossenses 1, 26 a 27. A Escritura também, a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, de autoria do Espírito Santo, habitando em nós, é a mesma coisa que o batismo no Espírito. Daí Colossenses 2,16 nos dizer: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Podemos ver isso em Efésios 5, 18 e 19.
escrituras similares. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em hinos, cânticos, salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor em vosso coração. O Espírito de Deus habitando em nós. Na igreja de Tessalônica, palavra e Espírito se mesclam, fazendo-nos notar pelo gerúndio, recebendo o batismo. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6. E o mesmo pode ser dito da segunda carta, pois o batismo no Espírito é percebido na igreja, na vida da igreja, a deter o mistério da iniquidade, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. 1 Tessalonicenses 1,6, ou seja, o Espírito Santo habitando a igreja em forma de selo, batismo, penhor e plenitude, detém a chegada do anticristo. Por isso a igreja está aqui ainda. O arrebatamento não aconteceu, também os sinais da vinda de Cristo ainda não ocorrerão, porque estão relacionados com a grande tribulação e a tribulação, e nós não estamos esperando sinais, esperamos é a vinda do Senhor. Nas cartas universais, epístolas diferentes da de Paulo, que eram endereçadas a igrejas locais, estas são endereçadas a todos os cristãos. Na carta de Tiago, nós podemos ver que a oposição ao mundo e tal batismo está presente no termo habitar. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, que o Espírito que em vós habita tem ciúmes, o Espírito que em nós habita tem ciúme, ele habita em nós. Nas cartas de Pedro, aqui Pedro usa o termo repousa para retratar este precioso batismo que expressa a presença de Cristo em nós no meio das aflições, no meio dos sofrimentos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Repousa o Espírito da glória de Deus em nós. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. 1 Pedro 4,14. Nas cartas de João, nas epístolas do apóstolo do amor, este batismo é tratado como presente, como dádiva, através do verbo dar. E aquele que guarda os mandamentos, nele, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e Cristo nele. E nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 João 3,24. Na carta de Judas, aqui o batismo é patente no paralelo em que o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, faz entre falsos mestres e servos de Deus. Ter o Espírito faz a diferença. Falando dos falsos mestres, Judas diz: estes são os que a si mesmos se separam. Eles são sensuais, que não têm o Espírito. Isso quer dizer que nós temos, eles não. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas versos 19 e 20. Por isso é falácia de falsos mestres uma segunda bênção para a igreja. Nós não devemos buscar a segunda bênção como o batismo no Espírito Santo, porque já temos o batismo no Espírito Santo, e com ele nós temos os frutos do Espírito, nós temos dons do Espírito, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não com segunda bênção, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e versículo 3. Finalizando a mensagem, nós vamos falar sobre o batismo no fogo agora, a segunda parte, o segundo tópico, juízo de Deus. Batismo no fogo, juízo de Deus. Diz o profeta João Batista: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Em conexão com o batismo ou com o Espírito, lemos sobre o batismo no fogo.
Aos que dizem, os crentes devem ser batizados no Espírito e ainda precisam do batismo no fogo para ter poder. Para ter poder e purificação dos pecados ainda. Sabemos, meus irmãos, que o poder vem do sangue de Cristo. E que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e não o fogo. Embora no Antigo Testamento tenhamos o fogo como símbolo de purificação, hoje nós pensamos no sangue de Cristo. 1 João 1,7, sabemos que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E o poder de Deus para a igreja é a mensagem da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, 1 Coríntios 1,18. E o evangelho de Cristo também é o poder de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, Romanos 1,16. Quem nos purifica de todo pecado é o sangue de Cristo. E o poder de Deus é a sua cruz pregada e também o seu evangelho anunciado. Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 1 a 12, fala a dois públicos. O da raça de víboras, são incrédulos, diz assim o texto, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa raça de víbora, esse auditório palha, são os ímpios. O auditório palha são os ímpios. Árvores que não produzem bons frutos, as quais serão cortadas e lançadas no fogo. Nota bem, lançadas no fogo. O outro auditório é o dos arrependidos, versículos 5 a 6. O trigo. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, eram os arrependidos. É o trigo que entra no seu celeiro, que é o céu. Quando João dizia, eu em verdade vos batizo com água, ele usa o pronome oblíquo, vos, referindo-se tanto aos que vinham ao batismo do Batista para serem batizados, quanto os que não vinham com esta intenção, mas estavam ali para criticar, a exemplo dos fariseus e saduceus. Então o pronome vos se refere aos que vinham ao batismo do Batista no Jordão. De Jesus ele falava, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aos arrependidos e aos saduceus e fariseus ali presente, o vos se aplicava a todos eles, eram dois auditórios. Mas em Marcos, o Batista só fala uma parte do auditório, o trigo. Marcos 1, 4 e 5, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Não tendo a palha, falta o fogo, nas palavras do precursor. Em Marcos nós não temos o fogo, porque não tem a palha, não tem o incrédulo, não tem os fariseus e não tem os saduceus. Há ainda os versos de juízo, Mateus 3, verso 10 e verso 12, o machado e a pá. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o fogo do inferno, que não está em Marcos. Em Marcos lemos, eu em verdade vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, versículo 8. Por que o fogo sumiu? Porque não tem outro auditório, o auditório a ser queimado, a palha. Em Lucas, neste tema, com dois públicos, o fogo do inferno ressurge. Respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3, 16 e 17. Este fogo que é a Guiena, ou lago de fogo, visto em Lucas,
E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Lucas 3:9. Tais árvores são fariseus e saduceus que vieram ao batismo não para se batizarem, mas para criticar precursores de sua mensagem. Ao lermos o Evangelho de João, capítulo 15, versos 34, 15 a 34, vemos que capítulo 1, versos 15 a 34, vemos que não há os dois auditórios. Para o Batista, pois o seu alvo é só o salvo trigo. Por isso que lá em João lemos: e eu não conhecia, disse o Batista, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e nele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Onde está o fogo? Não tem. João 1,33. Assim, a parte crucial para bater o martelo sobre o tema é o veredito do autor dos dois batismos. Jesus, em Atos 1, antes da sua ascensão, estando com os apóstolos, anuncia-lhes que esperasse o batismo no Espírito. Aqui ele não fala em batismo no fogo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 4 a 5. Qual a razão de o fogo não se achar aqui? Jesus falando com os apóstolos, faltando 10 dias para o Pentecostes, ele disse que eles seriam batizados no Espírito Santo. Portanto, o batismo no Espírito Santo ocorre em Atos 2, sem indícios do batismo com fogo. Apesar de alguns acharem que línguas repartidas como que de fogo, em Atos 2:3, retrátil, mas a símile anula a exegese. Como que de fogo, o como aqui é uma conjunção comparativa, está comparando ao fogo e não é batismo com fogo. O Batista falou que Jesus batizaria com 2 batismos, no Espírito e no fogo. Este, no fogo, aos que não o aceitarem, recebendo a ira e o juízo sem misericórdia. Aquele, no Espírito, aos que nele creem. Assim, neste estudo, percebemos que o batismo é a promessa do Pai à igreja, concedida no instante em que a pessoa se converte. Ele é sinônimo de receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. O Espírito é a habitação de Deus em nossos corações, tornando-nos morada de Deus em espírito, enquanto que o batismo no fogo é juízo. E você busque cada vez mais entender as Escrituras e perceber as heresias que estão por aí. Glorifique a Deus pensando nas maravilhas que Ele nos concede, de sermos batizados no Espírito, selados no Espírito, ungidos no Espírito, penhorados no Espírito e plenificados neste Espírito. Que Deus nos abençoe.